Boa tarde, meu prezado Luiz. Muito prazer mais uma vez aqui com vocês. Caros ouvintes, boa tarde. O orçamento de 2023 já está na Câmara para discussão e votação o projeto de lei com as diretrizes para a elaboração do orçamento de 2023 da Prefeitura de Livramento. A audiência pública para discutir o projeto será no próximo dia 20 na sede do Legislativo. O projeto enviado pelo prefeito orienta sobre como elaborar o orçamento anual. Mas, infelizmente, os vereadores aprovam sem ler. E muitos porque não sabem. E a população não comparece a essas audiências públicas, vão lá uns gatos pingados, apesar da relevância do assunto. Com isso, tudo acaba sendo feito do jeito que o gestor quer. E a consequência é o gasto do dinheiro público, muito dinheiro. Este ano, 2023, deve chegar aí para perto de 200 milhões, sem nenhum planejamento, baseado apenas em um plano contábil. Contas da Prefeitura. E, a propósito de gastos, a prestação de contas de 2021 do prefeito Ricardo Ribeiro de Livramento já está à disposição de qualquer pessoa para consulta e questionamentos na Câmara de Vereadores. O prazo para verificação por parte do cidadão será até o dia 10 de junho. Quem quiser examinar, basta se apresentar lá na Secretaria da Câmara com título de eleitor e um documento de identidade. Isso não é uma bondade do gestor ou do vereador, é um direito constitucional de qualquer cidadão que queira saber como e onde o prefeito gasta o dinheiro público. Esse dinheiro que, na verdade, é o resultado dos impostos que todos nós pagamos. Se alguém, ao examinar as contas, discordar de algum ponto ou quiser fazer algum questionamento, pode denunciar à própria Câmara ou ao Tribunal de Contas dos municípios. Depois de 10 de junho, a consulta poderá continuar sendo feita, porém no site do TCM. Fundos da Educação. Os profissionais do magistério vivem ávidos para receber o tal dinheiro dos precatórios do Fundef. Mas há 3 coisas muito importantes ligadas ao desenvolvimento da educação e do ensino sobre as quais ninguém fala, ninguém discute. Isso ocorre também em Livramento. São elas: primeiro, onde e como são gastos os 40% dos fundos da educação, Fundef e Fundeb, e só se fala dos 60%, que são para garantir remuneração digna aos professores, e que agora eles querem receber direto na conta. Quanto o município recebeu dos tais precatórios do Fundef, falo do município de Livramento. Também é coisa que ninguém informa e ninguém também pergunta. E 3. Que avaliação é feita dos anos letivos de 2020, 2021 afetados pela pandemia? Praticamente não houve aulas, mas os alunos foram passados de anos sem qualquer plano para suprir os anos perdidos, que trouxeram prejuízos pela vida toda, devastadores para os estudantes. E repito, quase todos de famílias de baixa renda. Trocamos os nomes. Como é comum acontecer em falas ao vivo, em nossa fala de sexta-feira citamos o governador João Dória, de São Paulo, com o nome trocado para Jorge Dória. Errado. O mesmo com o vice-governador da Bahia, João Leão, que trocamos por João Roma. Quem nos alertou no Facebook sobre as trocas foi o internauta Gilvan Santos, a quem agradecemos. Quanto ao questionamento que ele faz
sobre os aplausos ao presidente da República em aparições públicas e citados por nós, mantemos o que foi dito na fala. E por último, ontem foi dia de homenagens às mães. Também de saudades das que não estão mais entre nós. Foi às mães que Deus confiou a parte principal da criação. Não por acaso as dotou de impressionante fortaleza. Elas passam por dolorosas experiências físicas e emocionais para garantir a vida e a proteção dos filhos. Um exemplo bíblico disso é o conhecido embate de duas mulheres diante de Salomão, segundo o livro dos Reis. Elas moravam na mesma casa e cada uma teve um filho, juntas. Consta que eram prostitutas. E uma delas queixou-se ao rei que seu filho vivo foi trocado na calada da noite pela outra, cujo filho havia sido morto esmagado por ela mesma, enquanto ambos dormiam. Pela manhã, ao procurar meu filho para amamentar, disse a mãe ao rei: percebi que a troca fora feita por essa mulher. E as duas começaram a discutir, cada uma dizendo ser a mãe da criança viva. Sem ter como saber qual das duas falava a verdade, Salomão pegou uma espada e decidiu dividir a criança ao meio e dar uma parte para cada uma das mulheres. A segunda mulher, apavorada, concordou e disse à outra: nem eu e nem tu. Nessa hora, a primeira mulher, essa sim apavorada, que era a mãe, implorou ao rei para não matar o menino, e sim entregá-lo a outra mulher. Ou seja, abriu mão do filho para que ele não fosse morto. O rei, cheio da sabedoria divina, disse: só a verdadeira mãe faria isso para salvar o filho. E entregou-lhe o menino vivo. É isso, meu caro Luiz, é o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde.